Olá, caros alunos do curso técnico de agrimensura. Nesta aula, nós iremos estar trabalhando com curvas batimétricas. Como eu havia dito para vocês na aula passada, esta é uma técnica que já é utilizada nos Estados Unidos, porém ainda no Brasil não está disponível. Entretanto, eu não posso deixar de ensinar, porque é uma questão muito útil quando você quer, por exemplo, comparar antigos leitos de grandes lagos ou represas que foram geradas foram criadas para geração de energia elétrica e que podem estar, por exemplo, assoreada com sedimentos que vêm das próprias bacias hidrográficas. Então, nesse sentido, torna-se muito útil quando você compara dados de carta com dados batimétricos por satélite. Então, nós vamos ensinar essa técnica no sentido de talvez auxiliar vocês num trabalho futuro e numa disponibilização futura desses dados que possa ser feito pela NOAA ou até mesmo pelo INPE aqui no Brasil, né, ou pela Embrapa, outras instituições de pesquisa, de ensino e pesquisa. Então nós entramos aqui no nosso navegador e aí a gente já abre o Google e nós devemos procurar por NOAA, né, que é a agência, né, de pesquisa conectado à atmosfera e oceano dos Estados Unidos, né, Bathymetry Global Relief, né, que significa relevo global. E vocês devem procurar aqui, ó, nesse é o segundo que está aparecendo aqui, Bathymetry Global Relief. Então vocês podem clicar nesse site e aqui nós temos a base de dados deles. É muito parecido com o que nós encontramos no site do Topodata Imp para os dados morfométricos. Então nós vemos aqui sempre ver Extract Custom Grid, né, que é extrair, né, nas bases de dados, né, de grid. E aqui nós temos a nossa a nossa base, né, de dados global. Como eu havia dito para vocês, é, sempre é interessante a gente observar se tem dados disponíveis, todavia para o Brasil ainda não tem. Quando você vem aqui ó, e coloca Grandes Lagos, por exemplo, ele mostra a região aqui que faz a divisa entre Michigan, aqueles estados ali próximo, né, da região do Grandes Lagos com o Canadá, né? Então aqui nós temos a demarcação onde nós temos os dados. Então, nós vamos trabalhar com, nesse caso, com relevo e batimetria de costa. Então, você seleciona aqui Coastal Relief Models e você vai ver que quando ele carrega os arquivos, ele parece todos os dados de batimetria próximo do litoral dos Estados Unidos, e aqui também na região de Porto Rico. Então, eu vou dar um zoom aqui nessa região da península da Flórida. Vou me posicionar próximo desse grande lago que tem aqui. Então você vê com o botão direito, esquerdo do mouse eu arrasto a tela e o botão central eu dou zoom mais ou zoom menos. Então, pois bem, então eu vou selecionar justamente essa parte e aí eu tenho que vir aqui nesta ferramenta, né, selecionar a área de interesse por retângulo. Então eu clico nela, né, clico com o botão esquerdo do mouse, né, clico, né? E daí você pode, por exemplo, alterar porventura essa região. Então você clica novamente, você vem e altera essa região. Vou colocar aqui mais ou menos dessa forma, ok? E uma vez que eu selecionei o retângulo, não ficou bom, então você clica novamente na ferramenta, ok? E faz novamente esse retângulo. Não ficou interessante, então você vem novamente e faz. Então eu vou selecionar basicamente essa parte, né? Um retângulo aqui que pega próximo desse grande lago, né? E essa região aqui que parece ser uma área de relevo um pouco mais elevado. E aí eu venho, clico aqui em Download Data, ou seja, download de arquivo. Né? Espero ele fazer o download bem pequeno, você vê tem 6.3 megabytes, um arquivo relativamente pequeno, se comparado, por exemplo, com o SRTM, que são, por exemplo, mais de 80 MB. Tem a questão também do tamanho da área, né, de interesse. E aí então você vem aqui, clica em exibir todos, né? Exibir o download, né? Mostrar na pasta. Então, aqui está na pasta Download. Eu vou dar clicar sobre ele, segurar no Ctrl,
né, e apertar o X, né, o CTRL mais X, e vamos vir aqui em C dois pontos, processamento de dados espaciais, e eu vou criar uma pasta aqui chamado, né, aula 9, aula underline 09, né, e dou um Ctrl V. Pois bem, agora o que eu devo fazer é abrir o nosso QGIS. Então, vem em arquivos, né, no iniciar, arquivos aqui de programas, aí temos o QGIS e QGIS Desktop. Então, dá um clique nele. Para evitar, né, perda de tempo, eu já previamente abri esse o sistema, né? Você pode dar um OK aqui e sempre clicar em novo, né? Você clica em novo e aí então a primeira coisa que nós devemos fazer é sempre colocar o datum no WGS, que é o datum global, né? Então vem aqui, projeto, propriedade do projeto, clico aqui em SRC, habilitar, e o código é 4326, né? Que é o WGS 84. Então você clica nele, dá um OK. Agora o que nós vamos fazer é importar aquele arquivo com dados batimétricos. Então, eu vim aqui nessa ferramenta que é raster, importar dados raster, né? E vamos procurar nele aqui em C dois pontos. Vamos lá, então você vê aqui, clique em C dois pontos. Pode ser que o seu sistema ele abra uma janela anterior, né? Mas o importante é a gente vir aqui em C, processamento de dados, aula 9 e vem aqui em abrir dados. Então, ele fez a abertura da base raster que nós estávamos trabalhando. Se eu der dois cliques e vir aqui em geral, você vê que de fato ele é WGS 84. Quando a gente vai trabalhar com dados batimétricos, é sempre a melhor alternativa estar trabalhando com um TM, né? Então, agora nós devemos converter isso para o TM. A questão é onde está posicionada a Flórida, obviamente que no hemisfério norte, mas em termos de fuso TM. Então, nós devemos, primeiramente, abrir o Google Earth e verificar aonde está a Península da Flórida da, dentro do posicionamento dos fusos do TM. Pois bem, aqui você percebe que ele está em graus, minutos e segundos, né? Aqui está a Flórida, eu posiciono mais ou menos aqui, só que ele está em graus, minutos e segundos. Devo alterar para o TM. Então, clico em visualizar, desculpa, ferramenta, opções, e aí seleciono aqui o TM, Universal Transversa de Mercado. Quando eu dou um clique, eu percebo que ele está no fuso 17. Então, 17 é hemisfério norte. Nós vamos agora, retornamos ao QGIS e basicamente iremos converter essa imagem de WGS para o TM 17 hemisfério norte. Então, nós vamos aqui em raster, projeções, né, reprojetar, e aí essa export imagem que estava originalmente, eu vou dar um nome para a saída dele, né? Coloco em C dois pontos, processamento de dados, aula 9. Eu vou colocar aqui Flórida, underline, WGS 84, N, relativa a norte, ponto TIFF, dou um salvar, SRC alvo dele. O SRC alvo deles é o UTM, né, 23, desculpa, 17 norte. Então, eu coloco WGS 84 barra UTM. Então aqui eu já tenho, né, a minha base. Então o meu ele é o 17 norte. Então o datum dele o código é 32617, né? 32.617. Dou um OK e dou um outro OK. O processo foi concluído. Agora nós devemos estar analisando se o raster foi reprojetado para o dato correto. Para tanto, nós devemos dar dois cliques aqui em Flórida,
vimos em geral, e aqui está 32.617, ou seja, UTM 17 Norte. Então, o que eu faço? Descarto essa primeira imagem, que é o export, e venho em projetos e propriedades do projeto. O que eu vou fazer? Alterar essa propriedade do projeto para o mesmo que nós estávamos trabalhando na cena, que é o UTM 17 fuso, né, norte. Então, o dado dele, né, o código dele é 32.617. Então, já venho para o dado do datum correto, dou um OK, e aqui eu tenho uma compatibilidade entre o datum, né, e a propriedade do projeto, o seu RCRC, né. Pois bem, a partir daí, então, nós devemos utilizar uma calculadora raster, porque quando eu dou dois cliques aqui, você percebe que eu dou dois cliques, né? Vem aqui em estilo, você vê que ele tem desde 1.000 metros, né, de profundidade até 5 metros de altitude acima do nível médio dos mares. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é delimitar o que é terra emersa, ou seja, o que está acima do nível médio do mar, do que aquilo que é terra submersa. Como nós fazemos isso? Nós vimos aqui em raster, calculadora raster. Então, como nós fazemos isso? Né? Nós damos dois cliques aqui, eu estou falando calculadora raster. Então, eu dou dois cliques, né? Falo que Flórida, ele é, ele é maior, né? Menor que zero. Né? Então, eu vejo que a minha expressão aqui está válida. Venho aqui, clico, né? Nesse três pontinhos, que significa saída do dado. Vou em C2 pontos, processamento de dados, aula 9, e vou colocar aqui terra emersa. Coloco terra emersa e dou um OK. Você vê que ele gera uma espécie de um modelo raster me demonstrando aonde é terra emersa e aonde não é terra emersa, né? Onde é terra submersa, no caso. A primeira coisa que nós vamos fazer é gerar um shape da parte que é terra emersa, portanto, que é continente. Como nós devemos fazer isso? Nós devemos transformar esse raster para polígonos. Então, nós vemos aqui na ferramenta raster, né, converter, né, de raster para polígono, né, para vetor. Né. E nesse caso aqui, isso significa poligonizar. Clico em poligonizar. Então, eu seleciono aqui, no caso, terra emersa e preciso dar uma saída para esse dado. Né. Venho aqui, né, em computador, C2 pontos, processamento de dados, aula 9, e aí eu vou colocar aqui, né, polígono, underline, terra emersa, ponto SHP. Né? Dou um gravar, coloco o campo de nome, DN, e coloco usar máscara em própria terra emersa, ok? E a partir daí eu processo. Eu processo o dado e eu percebo que aqui eu tenho, né, tudo aquilo que é continente. Então você percebe que eu tenho uma ilha aqui e aqui eu tenho a parte do continente de fato. O que nós devemos fazer neste caso aqui em alguns casos, ele fica uns traços parecendo como se fosse curva de nível. O que nós devemos fazer sempre é observar se a digitalização avançada está selecionada, no meu caso está, então eu clico sobre ele, alterar a edição e venho aqui na ferramenta selecionar feições. Clico com o botão esquerdo do mouse, seleciono tudo e venho nessa ferramenta aqui mesclar seleções selecionadas. Ele vai processar, em alguns casos ele demora bastante, em outros é mais rápido, então é necessário sempre ter um pouco de paciência com relação a isso. Dou um OK, ele fez, né, a mesclagem da seleção, salvo e saio da edição. Pois bem, aqui eu tenho então, né, um continente e
uma ilha, né? A partir de agora, eu preciso gerar a batimetria, né? A partir depois, consequentemente, obviamente, que há também a curva de nível. Então, a primeira coisa que eu devo fazer aqui é vir clicar, né, em terra imersa e passar ele para baixo, né? Depois eu desseleciono ele. Por que essa terra imersa? Porque ele é no modelo, então a gente deixa ele de lado. E aqui eu clico no WGS da Flórida, né? Nesse modelo de batimetria, e dou dois cliques sobre ele. O primeiro aspecto que eu tenho aqui, eu tenho que vir em estilo. E o máximo que eu quero observar nele é zero. Então eu clico aqui em zero, aplico, né? E aí nós vemos que ele está, nesse caso, demarcando o máximo 0 metros. Eu retorno aqui e eu quero então fazer uma rampa de cor em batimetria. Venho aqui em banda simples, falsa cor, no tipo de renderização. Você percebe que o meu já tem batimetria, mas no caso de vocês não terá. Como vocês adicionam isso? Nova cor de gradiente. Vocês devem selecionar aqui CPT Cint. Dá um OK. Ele vai buscar na base de dados. Sempre lembrando que nós temos alguns colegas que já tiveram problemas, como por exemplo o Anderson, o Alexandre, que muitas vezes você clica, ele fica processando, 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 e a internet está tudo ok. E você não consegue acessar os dados. Nesse caso, ele é o problema do aplicativo, né, acessando o banco de dados do QGIS. Então, muitas vezes você precisa fechar esse sistema e abrir novamente. Então, nós vimos aqui em Bathymetry e nós vimos aqui, né, na rampa de cor que melhor representa. Então, a melhor rampa de cor que sempre representa é as cores mais claras, com as terras, né, mais próximas do nível zero, e conforme mais escuro, mais profundo é. Então, esse aqui seria o mais indicado, né? Nós podemos clicar nesse aqui também, ok? Então, qualquer um dos dois, ele é interessante para batimetria, ok? Como eu já tenho selecionado esse da esquerda, eu vou selecionar esse da direita aqui, né? Eu vou dar um ok nele, e eu vou colocar aqui batimetria 2. Mas no meu caso aqui, né, todos vocês aqui tem essa rampa de cor aqui, né? Vocês podem ver que eu tenho essa batimetria, eu tenho essa batimetria 2, né? Então, independente da cor, vocês podem selecionar conforme for interessante para vocês. Interessante é colocar, né, intervalo igual. E de uma forma geral, é sempre interessante observar que nós temos, em geral, 7 rampas de cor e é aproximadamente, ok? Aproximadamente. Sempre lembrando aqui de marcar aqui sempre o primeiro valor zero, porque eu quero apontar apenas a partir do zero. Então, eu coloco aqui, né? E nós podemos processar. Nós observamos, nesse caso aqui, que a rampa de cor ele está, né, do mais escuro, né, para o mais claro e deve ser invertido. Então, o que nós vamos fazer aqui? Inverter rampa de cor, ok? Você inverte a rampa de cor, ele zerou, então aqui o valor padrão, eu coloco novamente zero, né, e deixo do mais claro para o mais escuro. Eu vou lá e aplico esse dado. Então, aqui eu tenho essa minha base de dado batimétrica. A partir de agora, é interessante você gerar a curva de nível, né, a partir dessa batimetria. Então, a técnica é exatamente a mesma que nos outros casos de extração de curva de nível. Você clica sobre o Florida, né, vem em raster, extrai contorno, você seleciona aqui o Florida WGS, aí eu vou clicar aqui na saída, né, vem em computador, C2 pontos, processamento de dados, aula 9. Vou colocar aqui curva, né, batimétrica, ponto SHP, dou um gravar. Eu vou deixar aqui a distância entre as linhas de 20 metros. Coloco o nome de atributo de elevação e dou um OK. Né? Você vê que aqui nós temos, né, a curva batimétrica. Então você vê que é uma ilha, um negócio bem raso, depois ele tem um vale aqui, e à esquerda nós temos
o continente, né, acima de 0 metros. O que eu vou fazer é editar um pouco essa curva de nível, vou colocar numa cor preta, né? Vem aqui estilo. E o interessante é quando você clica aqui, você interessante ver se essa ferramenta está selecionada, que é a ferramenta rótulo. Então você pode clicar com o botão direito do mouse e ver se essa ferramenta rótulo está selecionada. Se não estiver, deixe selecionado. E aí você clica sobre, né, a curva batimétrica e clica nesse ABC. Então nós vemos que selecionamos a curva batimétrica, nós selecionamos aqui, ó, mostrar rótulos para camada e eu vou colocar elevação, né? A partir daqui ele começa a processar, né, fazer a renderização, e você percebe que ele vai dar, né, a cota da batimetria. Então você vê que ó, menos 760, menos 720, menos 620, menos 300, né, até chegar aqui, né, à região costeira, né, que é a região ali próximo do continente, e essa ilha aqui, né. Então, só você esperar processar que ele mostra. No caso, você pode fechar, ou se você quiser, você percebe que ele está mostrando que, né, ele está destacando o rótulo, né, de elevação. Se você quiser desselecionar, clique no ABC novamente, né, não rotular, pode fechar, e ele tem aqui novamente a curva de nível, né? Você vê que aqui é uma região que bem profunda, né? Vamos ver aqui aproximadamente, né, o que temos de profundidade. Menos 1 quilômetro, né? Menos 1020. Então, aqui nós temos, né, a geração da curva batimétrica e também você pode, a partir daqui, estar gerando um modelo tridimensional para ver como é. Em geral, a gente coloca aqui o polígono de terra imersa, nós deixamos, associamos ele com algo relativo à terra, a terra imersa mesmo, né? No geral verde ou marrom, e aí fica a critério de vocês. E a partir daqui nós podemos gerar um modelo tridimensional do da batimetria a partir daquele plugin, né, o QGIS3JS, né, que foi instalado já algumas aulas atrás. Então você clica aqui, né, você vem em DEM, né, vem aqui em Florida, WGS, vem em Word. Meu controle exagero vertical de uma forma geral, quanto for maior fica mais interessante, então eu vou deixar aqui nesse caso aqui 12, 14, pode ser, e peço para processar. Então você vê basicamente como que é o relevo submarino nessa região. Então você vê que nós temos uma grande região de depressão, né? E aí você percebe que aqui mais ao sul dessa ilha nós temos uma grande depressão oceânica, né? E aqui mais essa região mais ao norte dela, também nós temos aí uma região de bastante depressão no assoalho oceânico, né? Ou como eu havia dito para vocês, né, a gente pode inclusive fazer um exagero vertical maior aqui para ter uma noção. 18, por exemplo. Né? Então você percebe mais ou menos como é o formato. Ou, por exemplo, sem a curva de nível selecionada. Então você consegue perceber aqui de uma forma mais realista, né? Onde é o continente e aonde é essa região da, de submersa, né? Então, basicamente era isso a aula de hoje, né? Um bom estudo para vocês, um abraço e até mais.